Dois homens suspeitos, duas pessoas, né? Um casal suspeito de envolvimento naquele acidente que aconteceu na Dom Severino com a Avenida Presidente Kennedy, zona leste de Teresina, e que matou o músico Carlos Henrique na madrugada da última quinta-feira, feriado, inclusive. Foram presos esses dois, o casal, lá na cidade de Tianguá, no Ceará. Eles estariam envolvidos no acidente que resultou na morte do músico e agora vão prestar esclarecimentos à justiça sobre esse caso. Triste, registrado na cidade de Teresina, que chegou a levantar até a suspeita da possibilidade de que o tiroteio tivesse matado o músico. E as novas descobertas logo na sexta-feira, depois do laudo pericial. Ao vivo, Thiago Melo traz os detalhes no Jornal do Piauí. Thiago, a polícia acredita que os dois estivessem no carro no momento do acidente e houve até o medo do rapaz de ser transferido para Teresina, pelo que eu vi nas primeiras informações que você trouxe hoje, logo no começo da manhã. Ótima tarde para você. Olá, Joelson, muito boa tarde para você. Bom dia ainda, né? Não chegamos aí ao meio-dia, mas o que se tem acerca desse caso, Joelson, é que esse rapaz realmente foi preso, estava com a companheira, a Bárbara, praticando furtos em veículos, em um supermercado lá no município de Tianguá. Agora, ele é um perfil realmente perigoso. Nós fomos fazer uma pesquisa hoje e descobrimos que contra o Joseph há nada mais, nada menos que 18 processos criminais na justiça. Ela também já foi investigada pelo DENAR, que está sendo investigada, inclusive, em um assassinato, né? E esse casal, de acordo com a polícia, estaria no carro modelo SUV que se chocou com o veículo de aplicativo, causando a morte do músico Carlos Henrique. Vamos mostrar agora na reportagem não só o histórico dos dois, mas também a circunstância que terminou ocasionando a prisão no estado vizinho do Ceará. Joseph Machado da Ponte Neto Júnior foi pego em Tianguá, no Ceará. Ele e a companheira Bárbara são suspeitos de cometerem furtos arrombando veículos. Diversos objetos de vítimas foram apreendidos. No sábado, eles foram flagranteados em Tianguá, quando estavam praticando um furto qualificado pelo arrombamento no estabelecimento comercial. Existem pelo menos 2 furtos em Tianguá que eles são responsáveis, também um na cidade de Camusim. E agora ele, de início, ele mentiu o nome porque tinha um mandado de prisão em aberto. E assim, são pessoas que têm um vasto histórico criminal. De forma ainda informal, ele confessou a participação dele no evento lá que vitimou o jovem. E agora eles vão ser recambiados aqui para Teresina, para serem apresentados ao juiz competente para processar e julgá-los. Joseph era considerado foragido no Piauí. Contra ele havia um mandado de prisão solicitado pela 8ª Seccional Divisão 2 por furto em veículo. No meio da semana, Joseph passou novamente a ser investigado após se envolver no acidente que causou a morte do músico Carlos Henrique na zona leste da capital. Ele e mais 2 ocupantes estavam no SUV, que vinha sendo acompanhado pela polícia militar e invadiu a preferencial, causando a batida com um carro de transporte por aplicativo no cruzamento das avenidas Dom Severino e Presidente Kennedy. Após a colisão, Joseph chegou a ser levado para Gautê, de onde conseguiu escapar. Nesta imagem, ele aparece dentro do hospital com algemas antes da fuga. Joseph também é investigado por outra delegacia da Zona Leste, o antigo 11º D. Contra ele, há 18 processos criminais na justiça. Bárbara, a companheira, também tem antecedentes. Ela é investigada por homicídio e já foi alvo do Departamento de Repressão ao Narcotráfico. Ela tem tráfico, tem participação em homicídio, ela é investigada pelas principais delegacias especializadas aqui de Teresina e também do Maranhão, de Timon, visto que ela, antes do Joseph, tinha um relacionamento com um indivíduo que também é integrante de organização criminosa violenta. Quando foi presa no fim de semana, Bárbara Beatriz da Silva dos Santos usava uma tipóia imobilizando um braço. A polícia acredita que a contusão é decorrente da batida que matou o músico. A Secretaria de Segurança do Piauí deve articular junto ao Ceará o recambiamento do casal para Teresina. Joseph teria manifestado informalmente aos policiais o desejo de não retornar ao Piauí por medo de ser assassinado.
ele estaria decretado à morte por membros de facções. E essa declaração do Joseph, né, o medo dele de retornar ao Piauí é porque sofre ameaças. Uma delas seria atribuída ao ex-companheiro da Bárbara. Ela se relacionava com um homem que foi investigado por tráfico de drogas e depois terminou se desvinculando desse relacionamento, passou a namorar com o Joseph e isso teria criado uma animosidade. Seria apenas uma das ameaças dirigidas ao Joseph, por isso o medo dele de retornar ao estado do Piauí. Mas a Bárbara também já foi investigada pelo DENARC. Em uma das ocasiões, inclusive, investigação sobre tráfico de drogas, o delegado do inquérito solicitou o sequestro dos bens adquiridos por ela junto com o ex-companheiro. E entre as coisas, foram sequestradas pela Justiça imóveis e pelo menos 3 veículos novos que eram de propriedade, e a polícia identificou que esses veículos seriam oriundos, teriam sido adquiridos com dinheiro ilícito. Isso aí é só para você ter noção, né, do que representa esse casal. E agora a gente vai trazer para você uma ação atribuída ao Joseph que aconteceu no mês de abril. Está sendo investigada pelo 11º Distrito Thiago. Policial, que agora ganhou uma outra nomenclatura. Pois não, Joelson? As imagens de investigação, né, que são do 11º DP. Eu queria só, você estava falando aí pra gente sobre essa relação dele com a garota. Eu vi, inclusive, o delegado Breiner falando hoje pela manhã com você, que a menina é até mais perigosa do que o Joseph. Agora, pelo pouco que eu entendo, esse Joseph também se meteu numa boca quente aí em função dessa relação que ela tinha com outro rapaz e tal. A polícia está preocupada com isso. Esse é um assunto que está tomando tempo da polícia. Me refiro ao fato de ter que colocar ele num presídio especial, uma cela diferente ou não? Cabe à polícia apenas trazê-lo para o Piauí para que ele possa responder. Joel, o esforço inicial está sendo em chegar a um entendimento, Secretaria de Segurança Pública do Piauí e do Ceará também, para conseguir recambiá-lo para cá. Por quê? Havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo furto, oriundo do 5º Distrito Policial, que foi cumprido lá, depois que ele foi flagranteado no Ceará. Então as autoridades aqui entendem que essa prisão precisa ser comunicada ao judiciário e o Joseph tem que ser apresentado aqui à justiça por conta desse mandado de prisão. Mas depois que isso acontecer, né, depois que a burocrática se concluir, certamente aqui no sistema prisional vai se tomar um cuidado em relação a onde ele será posicionado. Mas isso, Joelson, vale ressaltar, já é feito. Corriqueiramente, quando dá entrada no sistema prisional, uma pessoa como essa que tem mandado de prisão, ela revela aos policiais penais aonde ela não poderia estar. Né? Então ele passa ali um período de triagem, onde os policiais penais, a administração ali do presídio, checam todas as possibilidades e colocam no lugar mais seguro. Então, quando ele chegar, certamente isso vai ser verificado, mas vale ressaltar, já é uma praxe, a Polícia Penal já faz isso. Bom, interessante saber a respeito desse detalhe, principalmente ele, né, que está aí com essa preocupação. Agora, Thiago, me fala sobre essa investigação e as imagens que são prova da polícia lá no antigo 11º Distrito de uma investigação feita, ou seja, faz tempo também que ele anda sob investigação policial, né? Joelson, essa SUV que se envolveu no acidente está sendo monitorada por diversas equipes de diferentes unidades, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, já há algum tempo aqui em Teresina. Então você vai ver aí uma ação atribuída ao Joseph. Essa drogaria, ela fica na Avenida João Antônio Leitão, no bairro Pissarreira, e no mês de abril ele está sendo acusado de cometer um furto em veículo. Aliás, era uma das práticas mais comuns dele. Você vai perceber o cara de boné que vai entrar aí num carro que estava estacionado, a proprietária tinha acabado de deixar o veículo estacionado, entrou na drogaria e nesse intervalo ele conseguiu manter o veículo aberto com um dispositivo eletrônico, entrou, pegou os pertences da vítima e saiu. E você vai ver uma imagem também da rua lateral, onde ele estacionou o veículo que ele costumava se deslocar, e vai ver a foto. Que veículo é esse? Justamente o SUV que se envolveu no acidente, matando
o músico Carlos Henrique. O delegado Walter Cunha, delegado do antigo 11º DP, nos trouxe as explicações acerca dessa investigação específica, nos relatando e ressaltando um detalhe, que o Joseph estaria usando esse dia a mesma camisa que estava usando quando caiu agora no último final de semana em Tianguá, no Ceará. Ele realiza furtos a veículo, utilizando aquele aparelho conhecido popularmente como Chapolin. O furto aqui se deu no mês de abril, na Avenida João Antônio Leitão, uma farmácia, em que ele aparece com a mesma camisa que ele foi preso no Ceará. A gente tem imagens dele, a pessoa entra dentro da farmácia, ele abre o veículo, porque ele bloqueou as travas do veículo, rouba todos os pertences do interior do veículo e adentra o mesmo veículo, SW4 prata, que foi envolvido num acidente que vitimou o cantor. Então, assim, ele já tinha reiteração nessa prática aqui na Zona Leste, tanto que ele tinha investigação por aqui. A gente tem imagem dele com a mesma camisa, com o mesmo veículo e uma vez a gente conseguiu um visual dele com a mesma mulher com quem ele foi preso lá. E não bastasse aí os 18 processos criminais, agora vão surgir mais alguns. Certamente o Joseph ainda se envolveu com uma mulher considerada muito perigosa pela polícia. Ouça o que diz o delegado acerca de Bárbara. Iam juntos, né? Porque no dia do acidente tem-se notícia também que ela estava, né, no veículo. E aqui a gente não sabe se ela se encontrava no interior, mas o veículo, a SW4 prata, é de posse dela. Apesar de não ter o nome, a investigação daqui chegou que o veículo estava na posse dela. Então, assim, é um casal que tem reiteração, responde a vários processos criminais, ambos. Ele por tráfico, por roubo, por tentativa de homicídio, e responde aqui, nesses 2 DP da Zona Leste, tem investigação em relação a esses furtos de pertences de veículos, e ele foi preso no Ceará e com certeza agora a gente acredita que ele permaneça preso. Vale ressaltar, Joelson, que o carro, o veículo SUV, pertenceria a Bárbara, de acordo com os levantamentos da polícia. A questão envolvendo a morte de Carlos Henrique segue sendo investigada pelo DHPP. Inclusive, hoje pela manhã, Joelson, um novo desdobramento, uma novidade. Os pais do músico estiveram aqui no DHPP acompanhados de 2 advogados. Esses advogados se habilitaram para acompanhar o caso mais de perto. A gente ressalta que a família continua entendendo e acreditando que Carlos Henrique não morreu em função da pancada do acidente, mas sim que ele teria sofrido um tiro disparado pela equipe da Polícia Militar que fazia o acompanhamento do carro onde estavam Joseph, Bárbara e mais uma pessoa que ainda não foi identificada. Por outro lado, uma novidade. A equipe de investigação do caso, que tem à frente o delegado Divanilson, conseguiu e já tem em mãos, a polícia já tem em mãos, um vídeo considerado importantíssimo para se delinear toda a dinâmica do que aconteceu. E a informação que a gente conseguiu apurar é que esse vídeo mostra que no momento da batida, o corpo de Carlos Henrique sacou do veículo, foi parar no lugar onde repousou e que o tiro que foi disparado pela polícia não teria sido na direção, não entrou em linha com a direção em que o corpo ficou. Teria sido no outro sentido. Esse vídeo está sendo trabalhado pela polícia e a gente, enquanto imprensa, anseia por mostrar também para trazer clareza a tudo o que aconteceu. Tiago, na verdade, a informação que você está trazendo aqui muda rigorosamente tudo na investigação, né? Ou na percepção das pessoas. E aí é uma questão muito séria isso aqui. Porque o que acontece? Chegam as pessoas no ambiente lá e aí começam a gravar as coisas e falar coisas que não viram.
Aí começa, não, porque o rapaz correu, saiu daqui, foi para acolá, correu para não sei para onde, teve um tiro e aí caiu. O vídeo da polícia mostra que ele sequer correu. Ele não correu, né, Tiago? Logo depois da batida, pelo que você está falando, ele caiu ali no local onde foi encontrado, arremessado pela violência do impacto. Exatamente isso foi o que eu consegui apurar, Joelson. E esse vídeo, ele vai dirimir qualquer dúvida nesse sentido, né? Então, a informação que se tem é que o corpo sacou fora do veículo com o impacto da batida e lá repousou. E que a viatura teria seguido o caminho e feito o disparo na direção de um dos suspeitos que tentava fugir com o objetivo de contê-lo. Mas nós aqui, enquanto imprensa, ansiamos também por mostrar esse vídeo com essa conclusão e essas imagens que certamente podem pôr um ponto final nessa discussão. Estamos falando aqui do que eu consegui apurar em relação a esse vídeo e trazendo também que a família esteve agora pela manhã no DHPP, continuando o desejo de que seja tudo apurado, porque a família suspeita de que o Carlos Henrique tenha morrido de um tiro que recebeu e não do impacto do acidente. É por isso que a gente continua na busca pela verdade, acompanhando esse caso. Joelson. Tá aí o Thiago Mello, segue como jornalista, repórter, apurando essa história. Obrigado, Thiago, pelas informações, algumas surpreendentes e exclusivas. E olha, a família, óbvio, claro, sem nenhuma dúvida, tem todo o direito de fazer os questionamentos, pedir, inclusive, mais perícias para que, eventualmente, isso possa ser realizado, claro, com as permissões e o diálogo com o Ministério Público. Tudo isso é evidente que é legítimo em relação à família. E também é importante que a polícia apresente também todas as provas em torno das convicções que ela tem, cada vez mais reforçadas até pelo laudo pericial, apontam para que o acidente tenha sido realmente a causa da morte do músico. E nós, claro, vamos aguardar. É uma situação complicada, complexa, de muita repercussão, com consequências graves e que não impede a polícia, e a polícia já se manifestou nesse sentido, de que haja um indiciamento dos envolvidos em um caso de acidente de trânsito, porém doloso, para que seja mais dura a pena com os envolvidos nesse caso.